Olá, bom dia, que bom podermos começar essa manhã que se inicia juntos aqui, refletindo em torno da obra O Homem Integral, de Joana de Ângeles. Juntos chegamos hoje ao capítulo 10 e vamos falar sobre mitos. Nesse capítulo, Joana vai nos falar que a história do homem é a consequência dos mitos e crendices que ele elaborou para a sobrevivência, para o seu pensamento ético. Medos e ansiedades, aspirações e sofrimentos estereotipam-se em fórmulas e formas mitológicas que lhe refletem o estágio evolutivo, em alguns deles perfeitamente consentâneos com as suas conquistas contemporâneas. As concepções indianas lendárias, as tradições templárias dos povos orientais, recuperam as suas formulações nas tragédias gregas, excelentes repositórios dos conflitos humanos, que a mitologia expõe, ora com poesia, em momentos outros com formas grotescas de dramas cruéis. A vingança de Zeus contra Prometeu, condenado à punição eterna, atado a um rochedo, no qual um abutre lhe devorava o fígado durante o dia, e este se refazia à noite para que o suplício jamais cessasse, humaniza o Deus vingador e despeitado, porque o ser que ele criara, ao descobrir o fogo, adquirira o poder de iluminar a terra, tornando-se uma quase divindade. O ciúme e a paixão humana cegaram o Deus, que se enfureceu. O Criador desejava que o seu gerado fosse sempre um inocente, ignorante, dependente, sem consciência ética, sem discernimento, a fim de que pudesse o Todo-Poderoso nele comprazer-se. A desobediência ingênua e curiosa do ser criado trouxe-lhe o ignóbil, inconcebível e merecido castigo, caracterizando a falência do seu gerador. Com pequenas variações, vemos essa mesma representação em outros povos e doutrinas de conteúdo infantil, que se não dão conta ou não querem encontrar o significado real da vida, a sua representação profunda, castigando aqueles que desobedecem e preferem a idade adulta da razão, abandonando a infância. O pensamento cartesiano, com o seu senso prático, deu-lhes o primeiro golpe e lentamente decretou a morte de mitos e crenças. Se, de um lado, favoreceu ao homem que abandonasse a tradição dos feiticeiros, dos bichos-papões, das cegonhas trazendo bebês, eliminou também as fadas madrinhas, os gênios bons, os anjos da guarda. E quando já se acreditava na morte dos mitos, considerando-se as mentes adultas liberadas deles, eis que a tecnologia e a mídia criaram outros odiernos. Os super-homens, os He-Man, os invasores marcianos, os homens invisíveis, gerando personagens consideradas extraordinárias para o combate contra o mal sem trégua em nome do bem incessante. Concomitantemente, a robótica abriu espaços para que a imaginação ampliasse o campo mitológico e as máquinas eletrônicas, na condição de simuladores, produzissem novos heróis e ases vencedores no contínuo campeonato das competições humanas. O exacerbar do entusiasmo tornou a ficção uma realidade próxima, permitindo que os jovens modernos confundam as suas possibilidades limitadas com as remotas conquistas da fantasia. Imitam os heróis das histórias em quadrinhos. Tomam posturas semelhantes aos líderes de bilheteria no teatro, no rádio, no cinema, na televisão, e chegam a crer-se imortais físicos, corpos indestrutíveis ou recuperáveis pelos engenhos da biônica, igualmente fabricantes de seres imbatíveis. Retorna-se, de certo modo, ao período em que os deuses desciam à terra, humanizando-se, e os magos, com habilidades místicas, resolviam quaisquer dificuldades, dando margem a uma cultura superficial e vandálica de funestos resultados éticos.
A violência que irrompe, desastrosa, arma os novos rambos com equipamentos de vingança em nome de justiça, enfrentando as forças do mal que se apresentam numa sociedade injusta, promovendo lutas lamentáveis, sem controle. As experiências pessoais, resultados das conquistas éticas, cedem lugar aos modelos fabricados pela imaginação fértil, que descamba para o grotesco, fomentando o pavor, ironizando os valores dignos e desprezando as instituições. A falência do individualismo industrial, a decadência do coletivismo socialista deram lugar a novas formas de afirmação, nas quais o inconsciente projeta os seus mitos e assenhoreia-se da realidade, confundindo-a com a ilusão. As virtudes apresentam-se fora de moda e a felicidade surge na condição de desprezo pelo aceito e considerado, instituída a extravagância, novo mito, como modelo de autorrealização, desde que choque e agrida o convívio social. O perdido jardim do Éden, da mitologia bíblica, reaparece na grande satisfação do fruto do pecado, transformando a punição em prazer e desafiando, mediante a contínua desobediência, o implacável que lhe castigou o despertar da consciência. Na sucessão de desmandos propiciados pelos mitos contemporâneos, toma corpo a saudade da paz, inocência representativa do bem, e a experiência demonstrando a inevitabilidade dos fenômenos biológicos do desgaste e do cansaço, do envelhecimento e da morte, propicia uma revisão cultural com amadurecimento de vivências, induzindo o ser a uma nova busca da escala de valores realmente representativos das aspirações nobres da vida. A solidão e a ansiedade que os mitos mascaram, mas não equacionam, rompem a couraça de indiferença do homem pela sua profunda identidade, levando-o a um amadurecimento em que o grupo social dele necessita para sobreviver, tanto quanto lhe é importante, favorecendo-o com um intercâmbio de emoções e ações planificadoras. Os mitos, logo mais, cederão lugar a realidades que já se apresentam no início como símbolos de uma nova conquista desafiadora que se incorporarão, a pouco e pouco, ao cotidiano, ensinando disciplina, controle, respeito por si mesmo, aos outros, às autoridades, que no homem se fazem indispensáveis para a feliz coexistência pacífica. Diante desse texto, então, de Joana, a gente vê o quão atual é, né? Um texto que foi psicografado em 1990, e a gente vai lendo e vai percebendo o quanto é atual, o quanto se aplica a esse nosso momento presente. O quanto nós ainda, né, somos imaturos psicologicamente e dependemos dessas criações mentais. A gente não consegue ainda entender aquele Deus que é a causa primeira de todas as coisas. A gente tem uma tendência de humanizar esse Deus, de transformá-lo numa reprodução, né, uma cópia de nós, nos esquecendo que na natureza há uma perfeição, né? A natureza é perfeita. E nós somos seres naturais que vamos evoluindo e que somos frutos dessa criação que é soberanamente justa e boa. Então, nós ainda não conseguimos ter a dimensão plena daquilo que nós atribuímos o nome de Deus. Nós entendemos que é uma causa primeira, mas nosso intelecto ainda não tem, nós ainda temos um intelecto limitado para compreender essa essência divina, para compreender até mesmo a bondade que emana da criação. Nós conseguimos enxergar, né, que há um criador, né, uma causa primeira, através das obras, através daquilo que foi gerado, e que nós, humanos, não conseguimos gerar. E quando nós olhamos para essa natureza, nós vemos que tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem uma ordem, tudo tem uma harmonia, e muitas vezes a quebra de harmonia é decorrente justamente da nossa ação, da ação humana sobre algo que foi criado.
E aí o que a gente começa a se perguntar é como esse Criador, né, essa causa primeira que criou e gerou tudo, pode se humanizar e personificar, estimulando sentimentos de violência, de vingança, como sendo atos de justiça. Isso não cabe a um Criador que criou coisas tão perfeitas. E aí, quando a gente traz lucidez para os nossos pensamentos, quando a gente sai desse primarismo intelectual, em que a gente precisa da criação de mitos que personifiquem aquilo que nós queremos, né? E que a gente começa a olhar realmente, né, Deus como sendo essa causa primeira perfeita, que é todo amor e bondade, a gente começa a perceber que, na verdade, não existem, né, deuses humanos. Existe, na verdade, um Criador que criou a todos, que nos deu a oportunidade da vida, que nos criou espíritos com potenciais de evolução, de crescimento, nos dando algo muito poderoso, que é a nossa liberdade. Mas nós temos dificuldade de lidar com liberdade, porque a liberdade, ela implica também em responsabilidade. E o homem que é imaturo, ele não quer trazer a responsabilidade para si. Ele prefere acreditar que a responsabilidade é do outro. A culpa dos infortúnios, dos desafios que ocorrem na vida, tem que ter uma culpa, tem que ter um culpado. Então, o culpado é o outro, e não ele próprio. Então, a culpa é de Deus, porque é mais fácil atribuir a Deus, dizer tipo, mas Deus quis assim. Ah, mas isso já estava lá, isso é karma. Ah, então frases como essa refletem, né, esse nosso primitivismo, né, essa nossa imaturidade emocional. À medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos entendendo que nós temos liberdade de escolhas e que somente nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos e, consequentemente, pelos resultados dessas escolhas em nossas vidas. E é isso que a gente precisa aprender. É para isso que a gente está aqui. Sem criar mitos, sem jogar responsabilidade para quem quer que seja, trazendo responsabilidade para nós mesmos. Nós temos um modelo e guia de perfeição aqui na Terra, que é Jesus, que veio à Terra, não nos deixou nenhuma igreja fundada, nenhuma igreja construída, não nos deixou nenhum tratado escrito de conduta, mas Jesus viveu. Jesus teve uma vida plena, tendo convivido com mais diferentes tipos de pessoas. E a cada uma dessas pessoas, ele era capaz de encontrar e fazer com que elas sentissem o amor que emanava dele. E era esse exemplo que ele nos deixou. O maior legado que Jesus nos deixou e que fez com que ele se tornasse, né, um grande exemplo para todos nós foi o fato de que ele realmente viveu. Ele viveu plenamente a sua vida aqui na Terra. E quantos de nós ficamos imaginando situações, fantasiando mitos, fantasiando, fugindo de nós mesmos, né, para mascarar quem nós somos, reproduzindo comportamentos dos outros, deixando de ser aquilo que realmente somos e fazermos aquilo que realmente precisamos fazer para o nosso progresso, numa fuga emocional de nós mesmos, criando falsos mitos, falsos profetas. E aí, Joana nos convida a essa reflexão. Vivemos hoje na sociedade dos influencers, né? Quem são esses influenciadores digitais? São pessoas, muitas vezes, que não têm formação nenhuma. São pessoas que vão para as redes sociais para falarem coisas superficiais que nos atendem naquele momento, porque estamos querendo fugir de nós mesmos. E eu penso muito essa questão dos influenciadores dentro dessa associação com o fato de que nós ainda estamos muito fragilizados e muito imaturos emocionalmente. Lembro que quando era adolescente, as pessoas diziam que a adolescência era a época de se criar uma identidade, né? De descobrir a sua própria construção da sua própria identidade. E fazia parte desse processo
muitas vezes nós nos agruparmos, buscando reproduzir modelos, comportamentos, estilos de vestuário e tudo, para a gente se encontrando ali no meio, né, daquele grupo social e pouco a pouco ir construindo e descobrindo quem somos. Eu percebo hoje uma geração adulta em idade física, material, mas ainda profundamente na infância, quando a gente pensa, né, em termos de maturidade emocional, psíquica. Muitos de nós ainda precisamos de guias, de modelos, de mitos que nos digam o que fazer, como fazer, e não trazemos lucidez para as nossas próprias existências, buscando refletir sobre os fatos a partir das nossas próprias vivências, dos nossos estudos, dos nossos conhecimentos. A gente busca algo que seja fácil e que venha para a gente, esquecendo que muitas vezes nas redes sociais o que a gente vai ter é muita gente vazia, passando para a gente coisas ali na superfície dos fatos, fazendo uma análise superficial, pouco profunda, não conhecendo todos os detalhes de todas as situações. Busca-se hoje a cultura do imediatismo em detrimento do estudo aprofundado e da cultura, da valorização do saber, do espírito crítico diante das situações, da amorosidade. Quando Deus nos coloca Jesus como um exemplo, como um modelo e guia a ser seguido, é um modelo de amor. Aquele amor que diz que nós não devemos condenar a ninguém, que nós não devemos nunca apontar o dedo para ninguém, que aquele que hoje comete pecado tem total potencial para evoluir, e quando ele olha para a mulher adúltera, ele não diz a ela, você pecou, ele não diz a ela, agora você tem que se comportar da forma A, B ou C, pelo contrário, ele olha para ela com amor e diz, vai, não peques mais, porque o que ele espera é que ela desenvolva autoconsciência, e que a partir de suas próprias escolhas ela seja capaz de seguir sua vida. Onde está escrita a lei de Deus, se não na nossa própria consciência? E à medida em que vamos evoluindo, vamos amadurecendo intelectualmente e, mais ainda, moralmente, vamos pouco a pouco tendo maior lucidez diante dos fatos. E vamos tendo mais ainda responsabilidade sobre as nossas escolhas. Por isso que se diz que muito será cobrado a quem muito for dado. Não no sentido de que haja um juiz ou um tribunal que vá nos condenar, nos punir, mas no sentido de que a nossa própria consciência, à medida em que se liberta a partir do conhecimento e do desenvolvimento, ela nos faz refletir sobre as nossas escolhas. Daí as cobranças, cobranças naturais que vão ocorrer a partir do momento em que despertamos para a realidade da vida. E é esse convite que Joana nos faz. Deixemos mitos de lado. Vivamos aquilo que é real. Busquemos o autoconhecimento. Busquemos viver a nossa própria realidade. Busquemos ser verdadeiros, reais diante da vida. Deixar de lado a vida de fantasias e buscar aquilo que vai nos trazer fortalecimento, que vai nos trazer encorajamento, que vai nos trazer iluminação interior. E isso a gente só consegue através do estudo, da disciplina e da perseverança no bem. Que a gente possa buscar em Jesus o exemplo a ser seguido a cada dia, e que a gente não precise cultuar e venerar a ninguém, que a gente possa respeitar o fato de termos a oportunidade de estarmos aqui nessa vivência material, valorizando cada processo que nos acontece e, mais ainda, valorizando cada encontro que nos é permitido aqui nessa existência, entendendo que Deus se manifesta aos homens através do próprio homem,
E é através dessas vivências, através dessa vida de relações, dessas trocas que vamos realizando ao longo das nossas existências, que vamos nos aprimorando, que vamos crescendo e vamos desenvolvendo o divino que há dentro de cada um de nós. Muita paz para todos, uma boa quinta-feira, um bom final de semana. A gente volta aqui na próxima terça-feira, já iniciando a parte terceira do livro Homem Integral. E eu espero vocês para que continuemos juntos a refletir em torno dessa obra, que é tão sublime, né? Agradeço a todos os que nos acompanham. Se puderem, compartilhem com os amigos que possam gostar desse vídeo, façam os comentários, até mesmo se não concordarem ou se quiserem complementar alguma consideração que a gente coloca aí, né? Fiquem bastante à vontade. Muita paz, obrigada por estarem conosco nessa trajetória. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muita paz.